Olá para você que nos acompanha de casa. Estamos aqui ao vivo com um grande time de pessoas, começando à nossa esquerda o seminarista Alisson, ao lado dele o seminarista David, ao centro dessa roda de conversa o nosso pároco José Martins Cardoso, eu, Daniela Lopes, da Pascom, aqui de Maracaí, aqui do meu ladinho a Janaína, seu esposo Fábio, e no finzinho da roda ali o nosso catequista Fabrício. Bom dia para vocês. O porquê que estamos aqui hoje você deve estar se perguntando. Agosto é o mês em que a igreja no Brasil nos pede que a gente fale e celebre as vocações, as diversas vocações. O mês de agosto tem 4 finais de semana, em alguns anos são 5. No primeiro final de semana, a igreja celebra a vocação à ordem, a vocação sacerdotal dos ministros ordenados. No segundo domingo, que aqui no Brasil a gente comemora o Dia dos Pais, a igreja nos pede para refletirmos sobre a vocação familiar. No terceiro domingo, a vocação à vida consagrada, a vocação à vida religiosa. No quarto domingo, a vocação ao laicato, a vocação do leigo na igreja. E no quinto domingo, também como leigo, mais especificamente a vocação do catequista. Então você é muito bem-vindo a estar conosco aí pelo próximo tempo, que aqui estivermos juntos, para vocês conhecerem e entenderem um pouquinho mais sobre essas vocações e o porquê a igreja nos pede para que a gente reze por essas vocações. Então sejam todos muito bem-vindos, é um prazer que vocês estejam aqui conosco. Para a gente dar início a isso, essa nossa roda de conversa, Padre, esse nosso bate-papo, para a gente estar levando para as pessoas que estão nos acompanhando a importância dessas vocações, a importância que a igreja dá para essas vocações. Eu gostaria que o senhor iniciasse, desse uma palavra para as pessoas que estão nos acompanhando e falasse um pouquinho de uma maneira genérica sobre as vocações, a importância desse mês de agosto, esse mês tão intenso que nós vivemos e celebramos todas as vocações que a igreja nos propõe. Bom dia a todos. Então, primeiramente, nós somos chamados à vocação à vida. Dentro da vida somos chamados a ser santos, porque os santos do santo, nosso Deus, nos convocou. Então, o sentido da nossa vida, o sentido último da nossa vida, sempre está voltado para Deus. É como se fosse um imã que fosse nos atraindo constantemente para Deus. Então, durante a nossa vida, nós somos chamados a seguir sempre o percurso que o Senhor nos dá, dentro da vida familiar, dentro daquilo que somos chamados, sem vocações específicas, no caso, padre, a vocação sacerdotal, e tem outras vocações, ao matrimônio, também é possível a pessoa ser solteira e ser feliz, o próprio texto bíblico diz, alguns vão viver solteiros e servir a Deus como um exemplo, como catequista. O importante da nossa vida é buscar sempre a santidade, buscar sempre trilhar os caminhos do Senhor. Mas como é importante descobrir a vocação, primeiramente, como ser santo, Vamos pensar assim, dentro de uma família, no fogão, quem está cozinhando, é possível se santificar. Naquilo que fazemos, somos chamados a dar o nosso 100%. Não para que a gente apareça, mas que a gente diminua para que Cristo cresça em nós. E a vida dos santos que a gente contempla, por exemplo, Santa Teresinha, Santa Clara, que nós comemoramos esse dia, Santa Clara de Assis, ela dizia, eu quero ser canal da graça de Deus aonde Deus me colocar. Ou seja, ela disse com outras palavras, eu quero florir onde Deus me colocar. Por exemplo, eu fui criado numa família onde a gente orava o terço, onde a gente ia longe, mais de 8 quilômetros a pé para participar da Santa Missa. Então, criado numa família que orava o terço, que conversava, que sentava junto, que fazia as procissões, que fazia as reuniões nos setores, como
quando moravam na cidade, né? Os nossos pais nos instruíam sempre o caminho de Deus. Por isso é importante, né? É importante ter uma família, e essa família onde tem um homem e uma mulher, e são chamados a gerar vida para Deus, ajudar os filhos a buscar a santidade, mas os pais também têm que dar esse exemplo. Aí também temos o seminário, depois os seminaristas vão estar falando sobre a vida religiosa. Então, de maneira geral, somos chamados a essa vida. Deus, amando a si mesmo, nos chamou para sermos santos, para vivermos uma vida voltada para Ele, não é? Esse é o sentido da nossa vida. Por que viemos aqui? Qual é o nosso fim último, né? Claro que o nosso fim último é Deus. E o ser humano só será feliz tendo uma vida voltada para Deus, buscando aquele projeto de Deus, buscando sonhar o sonho de Deus nessa busca da santidade. Não é fácil no mundo que nós estamos vivendo, mas é possível porque nós não estamos sozinhos, né? Temos o exemplo da Mãe Maria, temos o exemplo do santo, de tantas pessoas, né? Como eu disse, os nossos pais, né, que nos instruíram a esse caminho, a essa busca, a trilharmos os caminhos, né? O Senhor nos interpela, nos aponta, né? Sempre como Santa Clara, florindo aonde o Senhor Deus nos colocar, enquanto padre, enquanto seminarista, enquanto repórter, enquanto pai, enquanto catequista, ou seja, desempenhar bem o nosso papel no palco da nossa existência. É verdade, padre. Eu acho que o senhor estava querendo dizer que nós comentamos aqui das 5 vocações que a igreja nos convida a refletirmos nesse mês de agosto, mas o senhor quis salientar que a nossa vocação primeira é a vocação à vida cristã, é a vocação à santidade, a qual todos nós somos chamados, não é isso? E o senhor falou também muito bem essa questão da importância da família. Então a gente não vai fazer uma ordem aqui das vocações, o que vem primeiro, o que vem depois, porque na verdade todas as vocações são importantes, não existe uma vocação mais importante que a outra. Mas como o senhor pontuou essa questão da família, nós estamos aqui com o casal, o Fábio e a Janaína, e em outras ocasiões o senhor até já disse numa homilia que a família, né, é o berço das vocações, porque a vocação ao sacerdócio, né, o sacerdote ele sai de uma família, a vocação à vida consagrada, a vocação do catequista, ao laicato, então todos nós saímos do seio de uma família. Então a gente vai começar falando um pouquinho a essa vocação à vida familiar. Eu queria perguntar para você, Fábio, como que você enxerga a questão da vocação à vida familiar, a vocação ao matrimônio? Como que você enxerga isso? Vocês são um casal, vocês são uma família muito perseverantes, muito constantes dentro da igreja. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho para as pessoas como que você enxerga essa vocação e qual seria a sua importância. Bom dia, né? Bom dia a todos que nos assistem. Bom dia a vocês que estão aqui participando comigo desta conversa. E a vocação matrimonial e a vocação, né, para a paternidade, a maternidade, eu acredito que seja algo de um chamado muito específico, muito especial, né? De forma individual, nós estamos atendendo aquilo que Deus tem pedido para a gente. É claro que Deus tem um plano para a vida de cada um, né? Ele escreve a história conforme a vontade dele, né? E a partir do momento em que nós nos entregamos ao matrimônio e à família, nós estamos dizendo o sim a esse plano que Deus tem para a vida da gente, né? A gente tem que entender a vida como uma preparação para ingressar no céu. E vários são os caminhos para isso. A vida matrimonial é um desses caminhos, né? É por isso que eu costumo pensar e agir seguindo a premissa de que tudo que eu faço tem que fazer da melhor forma possível, mas com o intuito de agradar a Deus, né? Então, ser um esposo, com tudo aquilo que eu possa oferecer à minha esposa, é para que Deus seja louvado e glorificado, né? Ser um pai, dando ao meu filho toda a atenção e todo o amor que eu consiga, é para que Deus seja glorificado. Eu acho que quando a gente faz
tudo isso, pensando em exaltar o céu e exaltar o nome e os planos de Deus, as coisas acontecem da melhor forma. E não seria diferente com a vida familiar, né? Quando a gente fala que nós fazemos para agradar a Deus, eu quero dizer o seguinte, que o exemplo maior que nós seguimos na vida familiar, né, na vocação do matrimônio, sem dúvida, é o exemplo da família de Nazaré. É claro, guardadas as devidas proporções, né, nós estamos muito distantes de ser comparados a eles, né, mas nós temos aí um longo caminho a percorrer, né, e nós cometemos erros, porque nós somos seres humanos e passíveis de erro, mas nós fazemos sempre pensando no melhor. E o pai e a mãe, quando erra na tentativa do acerto, né? Então eu acredito que Deus entende também tudo isso. Então é um chamado ao sim, né? É um chamado a não frustrar os planos de Deus, e é um chamado a construir, né, o reino de Deus aqui na terra também. A gente começa aqui, né? É como se fosse o primeiro degrau. Então a gente começa fazendo tudo o que a gente consegue dentro da nossa família, e a gente evangeliza um ao outro, evangeliza os nossos filhos, e assim a gente vai tentando também passar essa mensagem à comunidade. Tá? Mas eu acredito que esse chamado ao matrimônio, ele é destinado a aquelas pessoas que já têm uma inclinação, acho que Deus já vem preparando, né, para isso, e em um dado momento da vida você percebe que este é o seu chamado, e este é o caminho que você tem que seguir, né? É por isso que nós dizemos nosso sim, e foi um sim muito abençoado, né? Com a graça de Deus. E vocês estão juntos há quanto tempo? Vocês estão casados? Nós vamos fazer 17 anos. 17 matrimônio. anos. Que bênção. O Papa Francisco fala muito sobre a questão da família como igreja doméstica, né? Para que nós façamos dos nossos lares uma igreja, que nós sejamos os catequistas, né, dos nossos filhos. Como que você enxerga, Janaína, essa questão com relação a esse projeto da família que o Senhor tem para nós, para aqueles que são chamados a essa vocação familiar, a ser esse testemunho para os nossos filhos, que a gente sempre, né, frisa bastante que a gente ensina muito através do modelo e do testemunho, talvez mais do que através dos conselhos, né? Como que você enxerga essa questão do nosso papel, do que a gente vai passar para os nossos filhos dentro dessa vocação à vida familiar? Eu, desde sempre, eu sonhava em me casar e ser mãe. O Fábio falou que em algum momento Deus te toca, né, para o sim ao casamento, e eu sempre tive esse sonho de me casar e formar uma família. Eu tento mostrar para eles a todo momento que Deus, ele vai nos capacitando a cada dia, né? Às vezes a gente tropeça aqui, tropeça ali, mas Ele nos orienta, Ele nos ergue, nos vai mesmo direcionando para a gente conseguir conduzir os nossos filhos para Deus. É difícil, às vezes, né, os reveses da vida, como diz o Fábio, vem e a gente, às vezes, não sabe muito bem como vai acontecer as coisas, mas Deus está sempre nos erguendo, nos levantando, e a gente vai tentando conduzir as crianças. Os nossos filhos, nós dois somos de famílias católicas, né? Nós dois morávamos no sítio também quando criança. Depois começamos o nosso namoro no Joacre. Namoramos 6 anos e sempre estivemos na igreja. E os nossos filhos vão vendo isso, né? Eles, desde pequenininho, eles fazem as orações, eles servem a Deus, né? Eles sabem o quanto é importante. E assim, eles também eles falam também, né, da vocação familiar, né? A gente não sabe qual vai ser a vocação deles, né? Mas eu, particularmente, já rezo e já peço para Deus, né,
se for da vontade de Deus, qual a vocação que eles vão a seguir, que eu possa estar intercedendo, se for para ter uma companheira, um companheiro, que seja pessoas de Deus, que os levem, né, ao caminho da santificação, porque a gente busca o céu, né, com as nossas limitações, com os nossos erros, mas a gente sempre busca o céu, como diz, né, o padre, na hora de cozinhar, na hora de lavar, com aquele batalhão de roupa. São 4 né? filhos, 4 né? filhos. 4 filhos. É um batalhão de roupa mesmo, viu? Então, assim, a gente vai à luta, né? Assim, a gente também tem muito apoio, né, da nossa família, né, que está sempre do nosso lado nos momentos, principalmente mais difíceis, né? Eles são os nossos amparos. E Deus é o nosso sustento, né? É aqui que a gente chora, que a gente vem só para sentir o cheirinho da igreja e já se acalmar. Não sei se seria isso, mas... Não, exatamente isso. Eu acho que você descreveu muitíssimo bem, né, padre? O projeto que o senhor tem quando pensa na família, né? No exemplo da família, que é seguindo rumo ao céu mesmo, né? Os pais levar os seus filhos, ajudar que os seus filhos caminhem rumo ao reino de Deus. Então, vamos agora falar da vocação primeira do mês de agosto, que é a vocação ao sacerdócio. Vou perguntar para o senhor, padre, como que o senhor enxerga? O senhor está conosco, vocês que estão nos acompanhando, não sei se todo mundo que está nos acompanhando é aqui da nossa paróquia, se vocês estão em outros lugares que não conhecem um pouco aqui da nossa comunidade. O nosso pároco, o padre José Martins Cardoso, está conosco há 8 meses, chegou em janeiro desse ano e já chegou fazendo uma maravilhosa revolução, mostrando o seu jeito. Acho que já visitou os 4 cantos de Maracaí, gosta de uma visita, vai nas casas, pastor com cheiro de ovelha, e tem sido uma bênção, todo mundo, a comunidade, né, louvando a Deus por esse dom do Senhor. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da vocação ao sacerdócio, mas não assim, sobre o que é a vocação sacerdotal. Eu gostaria que o senhor falasse de uma maneira muito particular, na sua visão particular, padre José Martins Cardoso, como que o senhor define, qual é a sua visão dessa vocação ao sacerdócio? Eu penso, né, que o modelo de ser sacerdote é o sacerdote por excelência, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu falo para os meninos que trabalham comigo, aqueles que já trabalharam, o espelho que nós temos que olhar todos os dias é para o Cristo na cruz, né? Ele é o referencial e deve ser o referencial de todo aquele que está buscando essa vocação específica, que é ser sacerdote, que é exemplo da Virgem Bendita, gerar Jesus Cristo no coração do povo. Como? Pôr o pé na estrada. Maria, grávida de Jesus Cristo, ela vai visitar Isabel, nesse modelo de igreja, que é uma igreja em saída, onde eu falo para os padres, alguns bispos, se nós não retomarmos essa essência da igreja, que é fazer aquilo que o Cristo fazia, que é estar onde as pessoas precisam de nós, não é? Eu estou fazendo essa entrevista agora, mas vocês sabem, eu tenho mais a Santa Missa, 19 horas, tenho uma exéquia para fazer, tenho que ungir 3 pessoas e visitar mais uma. Graças a Deus nós temos seminaristas que vai nos ajudar nessa missão. Mas eu não faço isso por obrigação, eu faço isso por vocação. Aquilo que Nossa Senhora fez de visitar Isabel e Zacarias é mais ou menos isso, que eu tento fazer como aquele modelo de sacerdote por excelência que estava no meio do povo, que estava junto àqueles que sofrem, que entrava na casa das pessoas, e esse entrar na casa é entrar na vida das pessoas, é chorar com quem chora, é sorrir com quem sorri. Tem uma canção que diz assim, uma criança com papel na mão perguntou, né, o que é preciso para ser feliz? Para o sacerdote ser feliz, ao meu modo de ver, é imitar Jesus Cristo, né? O que falava a canção? Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, amar como Jesus amava, né? Eu vou além, chorar como Jesus chorava. Tem uma historinha, Dani, se permite eu contar, diz que tinha uma criancinha de 5 anos, e olha que Jesus fala, quem não tiver o coração de criança não entrará no reino do céu.
Diz que o menino lá, ele atravessava a rua todos os dias, tinha um senhor, um velhinho lá, né, um ancião, e a criança ficava lá, todos os dias ficava lá, tipo meia hora, 1 hora com aquele senhor. E a mãe falou, o que você vai fazer todo dia com ele? O que vocês conversam? A criança disse, eu não converso, eu só vou lá para chorar com ele, sabe? Alguma coisa nessa linha, que às vezes o padre está caminhando, alguém fala, padre, por favor, vem dar uma força, que a minha esposa acabou de falecer. O padre estava caminhando. Às vezes a gente está indo, outro dia eu estava indo em Assis, que segunda-feira, entre aspas, é a folga do padre, mas eu tenho muita família, eu gosto de visitar meus irmãos, a gente já vai a trabalho, não é? Então, alguém pediu, eu voltei para dar uma unção, sabe? É uma doação, que a gente tem canseira, a gente é ser humano, nós não somos super-homens. Mas eu falo para o seminarista, quando eu estou presidindo missa, muitas vezes estou cansado e com dor, até outro dia, faltava 1 hora, tive que tomar uma injeção, por causa da questão do nervo ciático. Mas quando eu ajoelho naquele altar, muitas vezes eu não quero levantar. Às vezes estou cansado, né? Mas você não pode ver a minha canseira. Estou preocupado, às vezes sepultou um irmão, 2 sobrinhas, o coração está dolorido. Mas eu tenho que esquecer essa parte para estar 100% na presença de Deus, visitando em cima de uma colheitadeira, presidindo missa, indo ao hospital. Essa é a nossa vocação. É isso que alegra pelo menos o coração de Jesus Cristo, porque ele fazia isso. E todo sacerdote é chamado a configurar a sua vida a Cristo. Aí caem aquelas frases, né? Que eu diminua para que ele cresça em mim. Não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Aí eu devo florir aonde Deus me colocar. Estou tentando florir aqui em Maracaí, paróquia Nossa Senhora do Patrocínio, nas capelas, indo correr atrás de milho, né? Eu chego lá no pessoal, é terrível nós fazermos isso. Eu acho que para mim, padre, todos os padres, Dani, não era correr atrás de dinheiro, mas nós somos padres também, administradores, e devemos ser, né? Porque precisamos administrar, precisamos transformar, como você falou, uma revolução, e é rápido. O nosso tempo é muito curto numa paróquia, 5, 6 anos passa muito rápido, é um vento que passa, mas a semente tem que ser plantada, né? Como, repito, como Nossa Senhora, nós padres temos que gerar Jesus no coração das pessoas. Como? Fazendo o que ela fez, fazendo o que o filho dela fez, amando, doando a vida, como uma vela no altar. Para que serve a vela? Se ela não se consumir. Para que serve o Zé Martins, padre, os padres que estão me ouvindo, ou que vão ouvir, né? As pessoas estão nos ouvindo. Florir onde Deus nos colocar. Desgastar a vida, porque alguém morreu por nós. Alguém carregou consigo todas as dores. Nós, padres, somos chamados também a carregar as dores das outras pessoas. E eu peço a vocês que estão nos assistindo nesse momento, vocês rezem por nós, sacerdotes. Somos frágeis, saímos de família, somos pessoas também, um barro que tem que ser trabalhado, mas eu acredito que todos nós, não só os sacerdotes, somos barros amados por Deus. Reze por mim, reze para os padres, para que o bondoso Deus modele nós todos os dias, para que nós possamos continuar, a exemplo da Mãe Maria, gerando Jesus Cristo no coração das pessoas. Esse é o sonho de Deus para nós sacerdotes, e esse também é o meu sonho, configurar cada vez mais a minha vida nos trabalhos pastorais, doando a minha vida, porque Ele doou a vida dele por mim, né? Como diz Jeremias, capítulo 1, versículo 5, já nos escolheu, nos consagrou dentro do ventre materno para essa missão tão sublime. Sou feliz por ser padre, e agradeço a Deus e ao bispo, nosso bispo Dom Gemiro, que me presenteou essa maravilhosa paróquia aqui, Nossa Senhora do Patrocínio. Olha que bênção. E o que o senhor falou, padre, foi muito de encontro àquilo que o Fábio e a Janaína falaram agora há pouco, porque eu consegui fazer esse paralelo, porque o senhor também é o tipo de pessoa que enxerga a sua vocação, a liderança através do exemplo. Então, o povo tem que ser dessa paróquia, essa comunidade tem que ser missionário, tem que fazer visita. O senhor toma a frente e vai visitar. Precisamos levantar fundos para manutenção do templo. O senhor lidera, vai lá fazer uma safra solidária. Precisamos visitar os enfermos. O senhor lidera, vai visitar os enfermos. Aquela coisa, né? Nós como pais, não só orientamos os nossos filhos, mas também evangelizamos através do modelo. E o senhor vai lá e encara
e vai não só distribuindo os serviços, como vai colocando a mão na massa também. Parabéns, padre. A comunidade agradece demais. Vamos passar agora, ainda dentro desse tema vocação sacerdotal, e também acredito que podemos entrar na questão da vocação religiosa. Nós estamos aqui com o David e o Alisson, nossos seminaristas aqui da comunidade. Eu gostaria, começando pelo David, que você nos dissesse, David, também, assim como o padre falou, na sua visão pessoal, você já está no 3º ano de teologia, já tem alguns anos nessa caminhada vocacional. Como que você enxerga essa vocação, esse chamado? Nós sabemos que a palavra vocação significa chamado. Como que é a visão do David com relação a esse chamado, a essa vocação que você está seguindo? Bom, eu vejo primeiramente como você já disse, né, a palavra vocação, ela vem do latim vocare, quer dizer chamado. E nesse contexto de chamado, nós temos aquele que chama e aquele que é chamado. Nós sabemos que quem chama é Deus, Deus que nos chama. Sempre parte de Deus esse primeiro passo de vir ao nosso encontro, tanto que Deus enviou o seu Filho único para nos salvar. Então, dentro dessa perspectiva de chamado, de quem chama e é chamado, há uma relação pessoal, que vai muito mais além de uma simples relação entre colegas. Uma relação mesmo, aquilo que o Senhor vai dizer, não os chamo mais servos, mas de amigos. Então, eu creio que toda vocação, em especial a vocação ao sacerdócio e a vocação religiosa, Deus nos chama a essa amizade profunda com Ele, que exige de nós, a cada dia, uma resposta, e não uma resposta qualquer, mas uma resposta sincera, uma resposta verdadeira. Jesus, tantas passagens a gente vê Jesus dizendo: vem e segue-me, vem e segue-me. E ali os discípulos, extasiados diante desse chamado de Deus, seguiam Jesus, porque é tão forte o chamado de Deus que, se a gente tiver com o nosso coração aberto, é impossível a gente não dizer não. Dizer não a esse chamado de Deus. E a gente vejo também que tanto a vocação sacerdotal como a religiosa, também as outras, cada uma com sua importância, vejo também que é uma entrega total, toda vocação, ela é uma entrega sem reservas. A gente não pode segurar, digamos assim, segurar nada para a gente, mas nos entregarmos totalmente àquele que nos chama, aquele que nos chama a segui-lo. Uma palavra importante também dentro de todas as vocações é o seguimento. Jesus nos chama primeiramente, como o padre diz, a santidade. E para nós sermos santos, nós temos que seguir o Mestre, seguir os caminhos do Mestre, sermos discípulos para nós aprendermos. Porque sem nós aprendermos aquilo que é a vontade de Deus, será praticamente impossível a gente conseguir nos elevar nessa escada da santidade, degrau por degrau, até nós chegarmos à pátria definitiva. Então, penso que, em suma, seja isso, a vocação sacerdotal, tanto a vocação religiosa, essa entrega total ao Senhor, consciente, sabendo tudo que se vai passar dentro da vocação que Deus me chamou. Porque às vezes nós temos a tendência também de dar uma resposta muito precipitada e não pensarmos, não analisarmos aquilo que está por vir. Deus nos chama, mas também Ele não nos força a respondermos a esse chamado. Deus nos dá a plena liberdade de dizer sim. Por que digo consciente? Porque a partir do momento que nós dizemos sim, nós temos que abraçar verdadeiramente essa vocação, porque, como o Senhor disse, se eu não me engano foi no domingo, no evangelho passado, a quem mais é dado, mais será cobrado. Deus nos chama a uma vocação, à santidade, a exercer uma vocação específica, nos dá todos os dons à nossa disposição, e se nós não utilizarmos desses dons, se nós enterrarmos nossos dons para que não multipliquem, nós vamos ser cobrados. Então, é uma entrega total,
é uma entrega livre e é uma entrega responsável nessa relação pessoal, nessa relação profunda na intimidade com o nosso Senhor. Que bonito. E quando você diz que a gente tem que discernir muito, porque quando esse chamado vem, a gente tem que discernir, não ser precipitado, porque quando a gente dá o nosso sim, a gente tem que dar esse sim consciente. Eu acredito que foi isso que você deva ter quis dizer. Alisson, deixa eu te falar uma coisa. Você tem uma facilidade de comunicação muito profunda com a juventude. É um carisma seu, assim, que, não sei, né, vocês que não são aqui da comunidade talvez não saibam, mas para a gente que é da comunidade, a gente percebe essa interação fácil que você tem com os jovens. Então, aproveitando essa deixa, eu gostaria que você falasse um pouquinho dentro do tema vocações. Como a gente sempre, quando vai falar de vocação, a gente sempre pede para dar esse tipo de orientação para as pessoas que estão nos assistindo, porque talvez você que esteja nos assistindo está sentindo esse chamado, né? Você, uma moça, uma mulher, está sentindo esse chamado, Deus te chamando para a vida religiosa, também homem, né? Porque homens também se dedicam à vida consagrada, mas talvez um jovem, né, esteja ouvindo, de alguma maneira, Deus está falando com ele, o chamando para essa vocação ao sacerdócio. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho para esse jovem, né, se ele está sentindo isso, como que é esse processo, como que ele deve amadurecer isso, quem ele deve procurar, quais são os parâmetros, por favor. Bom, assim como já foi falado, primeiro somos chamados, né, à vocação à vida, a vocação depois à santidade, e depois a vocação específica. No caso, eu e o David estamos nos configurando ao sacerdócio. O padre já é sacerdote, e a você que está nos assistindo também, se você sentir um chamado, Alisson, como é? Vem um anjo, desce com uma cartinha e me fala, é você escolhido? Não, não é. Você vai se sentir um incômodo, você vai se sentir como se nada estivesse completando você. Esse é o chamado. Você vai sentir algo, você vai à missa, você vai rezar e você sente que quer algo a mais, que Deus quer algo a mais de você. Então, é nesse momento que, por excelência, nós devemos procurar o pároco de nossa comunidade para ele nos dar as instruções necessárias para que nós possamos verdadeiramente discernir essa vocação. Então, essa vocação é como diz a passagem bíblica, né? Seduziste-me, Senhor, e eu deixei ser seduzido. Então, nesse chamado, é necessário nós estarmos com disposição ao nosso sim, assim como o David falou. Eu quero dar o meu sim. Aí, com o meu sim e o sim de Deus, vem o sim da igreja. Olha, com esses 3 sims, né? Você vai poder discernir com maior proporção a sua vocação. Então, é muito importante a você que está nos assistindo. Mas eu não estou pronto, eu não sei isso. Calma, respira. Vai passo a passo. Ninguém entrou no seminário pronto. Muitos temos limitações, e até hoje temos. Nós construímos aptidões necessárias à vocação. Assim como o sacerdote teve necessidade de criar aptidões à vocação, assim no matrimônio também, assim como a vocação laical, a religiosa, tem as aptidões necessárias. E também cada um tem sua cruz. Quando a gente aceita a vocação, o nosso sim vem o peso de uma cruz, então a gente tem que abraçar. Então é muito importante você saber disso. O discernimento é muito importante. Uma vez, Dani, eu estava com uma dúvida muito grande sobre a vocação. E aí eu fui para o encontro vocacional decidido. Eu falei, não quero, eu só vou falar com o padre e tá tudo bem. Eu falei, padre, olha, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu sinto alguma coisa, um incômodo, mas eu não sei o que estou fazendo aqui. Aí o padre disse assim, começou bem, porque eu comecei assim, eu já sou padre. Eu falei, ixi. Ele falou, bem-vindo, né? Então, a gente tem que dizer... Deus falou, né? Para você, usou através desse padre para te dizer, olha, então, sim, se você estava pensando em abandonar o barco, eis aqui o sinal que não é para você abandonar. Sim, e também, uma outra vez também eu estava com muita dúvida, eu falei, às vezes a gente vê um padre assim, fala tão bem, eu falei, eu não sei falar muito bem, quem sou eu na fila do pão e tudo mais. E aí uma vez
eu perguntei no encontro vocacional para um seminarista que estava lá. Eu falei assim, você tem dúvida da sua vocação? Você passa por alguma crise? Aí, quantas vezes você já passou? Ele falou, você está falando hoje? Aí isso me auxiliou, eu falei, olha que interessante, crises vocacionais vêm, a gente duvida da nossa, às vezes, vocação, por isso que é importante a instrução de um sacerdote, a instrução de uma pessoa, de um diretor espiritual, de pessoas da animação vocacional, para estar instruindo o candidato. E é importante também, como eu estava falando, sobre as aptidões. Né? Às vezes a pessoa, eu tenho vocação, tá, mas você não se abre, você não vem na Santa Missa, você não se abre aos sacramentos, mas você quer ser padre, e aí? Né? Vamos aí, vamos fazer um esforço. Ah, eu tenho que rezar o terço todo dia. Calma, vamos, respira, vamos passo a passo. Vamos buscando sacramentos na igreja, se engajando na comunidade. A comunidade também, Dani, nos traz a resposta, às vezes. Eu lembro que conforme eu fui engajando na comunidade, às vezes a pessoa falava assim, nossa, por que você não vai para o seminário? Eu dava risada, falei, não é minha vocação. Porque eu corri muito da vocação sacerdotal, porque eu tinha na minha concepção do matrimônio. Então, sim. Eu até brincava assim, tudo menos padre, né? Deus, chama. E foi um chamado, assim, muito lindo de Deus, assim, porque eu falava assim, Deus, seja claro para mim, de preferência, o mais claro possível, assim, Arial 24, 26, assim, na minha cara, se quiser, desce o anjo aqui e me fala, porque eu não pego o sinal fácil, Pisca, luz neon, Sim, assim, vermelha. e foi literalmente, ele fez, assim, um sinal bem claro, tanto é que, um breve testemunho, eu estava rezando pela minha vocação, e aí eu tive uma sensação muito estranha durante a noite, e eu fui correndo para falar para minha mãe na outra. Falei, mãe, eu tenho uma coisa a contar para você. Ela falou, não, peraí. Deixa eu contar um negócio para você. Sabe que dia que é hoje? Aí eu falei, mãe, que dia que é hoje? Mas eu tenho que contar uma coisa. Não, sabe que dia que é hoje? Ela falou, o quê? É dia do padre. Aí ligou tudo, assim, ligou tudo. Falei, agora nossa. ficou claro. Aí eu desabei em choro e falei, mãe, eu vou me abrir ao processo formativo vocacional, né? E aí minha mãe assustou, porque eu estava vindo de uma caminhada assim, bem afastada da igreja. Aí depois eu engajei muito na igreja, mas eu falei, não, tá ok. E eu não estava falando para minha mãe sobre os encontros vocacionais, e ela ficou até assustada. E aí eu desabei em choro, em alegria depois, e me abri ao processo formativo. Então, jovem, você que está procurando a sua vocação, primeiramente, se engaje na comunidade, esteja apto ao chamado de Deus na sua comunidade, primeiramente. E assim procure o pároco, porque ele é um animador vocacional por excelência. Ele vai saber instruir você da melhor forma possível. E se você, às vezes o padre é um pouco ocupado, às vezes é complicado, tem às vezes animação vocacional, seminaristas que você pode perguntar também, a gente está aberto, né, a tirar essas dúvidas. Sim. Você estava contando aí um pouco do seu testemunho, eu me lembrei na verdade não foi nenhum testemunho do nosso padre Guilherme, que ficou 4 anos conosco aqui enquanto seminarista, e um dia a gente foi fazer uma homenagem para ele. Ele estava na altura do Alisson, no 3º ano de teologia, do David, me perdoa, do David, e eu falei assim para ele, seminarista que não tem crise vocacional não é seminarista. Ele me lembra dessa história até hoje, ele falou, Dani, você já passou pelo seminário? Você saber dessas coisas? Eu falei, não é, porque a gente conversando e discernindo muito com pessoas, assim, a gente sabe que não é fácil. Como diz o padre José Martins, é uma alegria, é muito gostoso ser padre, o senhor é muito feliz, né, sendo padre. Mas o processo, como disse o David, tem que ser bem discernido e também é normal as dúvidas, porque se elas não aparecem, essa vocação talvez não seja verdadeira. Porque na vocação verdadeira as dúvidas vêm, não é, padre? Como que foi o senhor, na semana passada, que foi na primeira semana do mês de agosto, que foi o dia do padre, a gente conversando um pouquinho com o nosso pároco, fazendo homenagens para ele,
ele tinha já, acho que ele já comentou com todo mundo, já tinha comentado comigo, que o senhor teve bastante dificuldade, né, no seu caminho aí rumo ao sacerdócio, entrou no seminário já um pouco mais maduro, então também teve muitas dúvidas se ia até o final e teve muitas vitórias. E conta um pouquinho para as pessoas que às vezes não conhecem essa história do senhor, que foi através de muita batalha. Com certeza, né? Eu entrei bem maduro, como você falou, 34 anos no seminário, né? Idade que vários padres já faziam tempo, já são sacerdotes, mas eu acredito no tempo de Deus, né? No Kairos de Deus, né? Que é diferente do crono. Eu tenho vários irmãos, mas eu cuidava da minha mãe, né? E depois que ela faleceu, ainda esperei um ano naquele discernimento que o David falou, para ver se de fato era aquilo. E também naquilo que o Alice falou, na paróquia Santa Cecília, tinha muito encontros lá, né? Eu tinha feito vários encontros vocacionais. Dentro da paróquia. Era interessante no grupo de jovens, né? Eu era de dentro da igreja, grupo de oração, grupo de jovens, né? Então ali já tinha uma vocação. Interessante que quem inscreveu eu para o seminário, no caso o reitor era o padre Davi Spessotti, né? Que me acolheu, foi a minha sobrinha, Maria do Carmo. Ela falou, eu inscrevi você no encontro vocacional. Depois que eu tinha feito diversos na paróquia, né? E aí eu entrei. Eu lembro que a minha família mesmo, pelo menos uma irmã rezou para que eu saísse. Por quê? Porque a casa minha, que é a casa que eu construí, né? Sou pedreiro, construtor, né? E eu construí uma casa, e era a casa da mãe, no caso, a minha mãe viveu 6 anos nessa casa nova. Então, todos os domingos nós reuníamos para almoçar, enfim, a minha casa era festa, era muita gente, família grande, brincando 40 pessoas, 30 pessoas. Mas se chamaram a minha família para uma festa, brincando ainda sobrinho, filho, dá mais de 200 pessoas, né? Com certeza. Né? E, então, interessante que eu tinha ido no seminário, né? Na despedida foi muito choradeira, porque a minha mãe havia falecido, e a gente tentou seguir um pouco mais, reunir família ali naquela casa. Eu lembro que o meu irmão Marcos, hoje casado, ficou em Plantos, né? A minha sobrinha, que nós criamos ela, que a mãe dela havia falecido com 22 anos, no parto então criei também. Não sou pai biológico, mas sei como cuidar e criar de uma criança, né, de 4 anos, sair da minha casa, casada, né? Casou com um seminarista que era da minha turma, né? É interessante, olha o que é, tá vendo? Né? E que é a vida, né? Discerniu, padre. Discerniu. Então, no outro dia, eu lembro que eu estava lá no seminário, carpindo, lá limpando, né? Limpando o seminário. Eu sempre gostei de fazer coisas grosseiras, né? E não ficar muito na cozinha, cozinhando. O meu estilo de vida é mais bruto. Vocês, até no jeito de falar, vocês já perceberam, né? Então, eu lembro que no outro dia, o meu sobrinho Fábio, certamente vai ouvir, né? Vai estar assistindo, né? Certamente. E ele foi me buscar no seminário, falou, tio, vamos embora, o senhor não pode ficar aqui, o senhor está fazendo alguma coisa assim, nós queremos o senhor lá, não tem graça, não tem sentido o senhor ficar aqui, né? Enfim, imagina o meu coração. Eu falei, não, Fábio, eu vou para o seminário. Então, na caminhada, né, quantas vezes eu saí da sala de aula e fui para o quarto para pegar as minhas malas e ir embora. Verdade, não foi nenhuma nem 2 vezes. São as crises, né? Imagina, 17 anos fora da escola. Praticamente, tem menino aí que 17 anos é toda uma vida. Você esqueceu de tudo. Eu tive que aprender a reescrever, a ler muito, depois prestar vestibular filosofia. Imagine, eu não gostava de ler, detestava ler. Hoje eu almoço livro, sabe? Gosto muito, né? Porque eu não tinha também oportunidade, tinha que trabalhar para manter a casa. Enfim, fui para o seminário, essas crises todas têm, né? E se não tiver crise é porque o discernimento do seminarista não está sério, né? Eu lembro de padre, falava quantas dúvidas, e eu já 13 anos de padre, eu vejo quantas dúvidas. Mas quando a gente está cansado, a melhor coisa é ajoelhar na presença do mestre, né? Eu ia no quarto, eu falava assim, cadê? Eis-me aqui. Eu não falei, lembra do Samuel com Eli? Né? Na sua fala ali, eu estava lembrando. Ele não tinha um discernimento, né? Peguei, né? Primeiro rei, né? O discernimento, o Deus chamava, ele achava que era o Eli. Ele ia lá no quarto, não sou eu. Pela 3ª vez, Eli viu que Deus tinha chamado. Vai lá e fala, eis-me aqui.
Então, quando eu assumi, eu vou entrar, eis-me aqui, e ele fala, tome a sua cruz e siga-me. Não é moleza não ser padre, mas também não é fácil ser pai e mãe, não é fácil ser catequista, não é fácil ser seminarista, repórter. É as cruzes que nós temos que carregar, mas nós não estamos sozinhos. O Senhor nos chamou, Ele não escolhe os capacitados, deixar bem claro, mas Ele capacita os escolhidos, né? Sofri bastante, como sofri, né? Imagina um cara bem maduro junto aos meninos, tinha menino lá de 20 anos, 17 anos, mas eu fui lá, né? Sempre olhando para aquele que me chamou, olha, o Senhor me chamou, se vira, estou aqui, trabalha esse barro, esse cara rude. Eu quero ser um padre feliz. Se for para ser um padre triste, eu quero voltar para a construção civil. Acredito que Deus me ouviu, me modelou, está continuamente me modelando, e eu quero que Ele me modele sempre, porque eu quero configurar a minha vida com esse Cristo que me chamou. Por isso, eis-me aqui, Senhor. Isso que é convicção de vocação, hein? Que bênção, que bênção. Vamos falar agora sobre a vocação ao laicato, a vocação do catequista. Temos aqui o Fabrício Cruz, muito conhecido na comunidade, um excelente catequista, foi líder do JUACRE, do grupo de jovens, durante muitos e muitos anos. Eu costumo falar que é um catequista raiz, viu, padre? Porque tem tudo quanto é tipo de catequista, ele é catequista raiz. Então, Fabrício, eu gostaria que você falasse um pouquinho para as pessoas da importância do catequista. O que é ser um catequista? Qual é a sua importância? E se você se enxerga feliz seguindo essa vocação catequista? Porque independente de você estar ministrando catequese um ano ou no outro, às vezes se afasta, mas a vocação é sua e ela é eterna, né? Eu acho que uma vez catequista, sempre catequista. Então, eu gostaria que você compartilhasse conosco um pouco da sua visão, que é muito bonita. Primeiramente, é uma alegria muito grande estar aqui, né? No meio de pessoas que são referência para a nossa comunidade, sem dúvida. Os meninos aí no sacerdócio, buscando essa vocação, chamado a ser padre. O nosso sacerdote, né? Muito importante, e nós louvamos a Deus por, nesse momento da nossa história, ter um padre como Zé Martins, padre ativo, que acredita nas pessoas, e que tem uma profundidade muito grande, né, em relação à fé, em relação às coisas da igreja, fala muito dos santos, né, eu acho muito bonito isso. A tua vocação também para a comunicação, enaltecer também aqui, né, também aqui a figura aqui do Nilson, da Pascom, que sem dúvida tem transformado a nossa comunidade, tem dado aí vamos dizer assim, um novo olhar, né, nós também falamos para fora da paróquia, isso é muito bonito, isso é muito importante. Aqui, né, o casal que é uma referência para nós, sem dúvida nenhuma, do JUACRE, nasceu também da nossa mesma comunidade, né, que é essa comunidade de jovens, que é um celeiro de vocação também. Ali eu vejo que é como se fosse a categoria de base ali da igreja, né, do futebol, assim, ali nascem as vocações, né? Sim. Então é muito legal ter pertencido a essa comunidade e enaltecer também a figura dessa vocação. Na minha vida, eu percebo que foi um pouco diferente, talvez, daqueles que estão aqui, no seguinte sentido, porque eu sempre pensei que ia ser padre, na verdade. Desde de criança, eu sempre tive essa admiração ao sacerdócio, gostava sempre das coisas da igreja, fui coroinha. Ali dentro de casa tem uma referência muito forte que é da minha mãe, que sempre foi da igreja, e essa questão da vocação à catequese também nasceu com ela, porque é uma catequese de mais de 40 anos na comunidade, nunca abandonou a catequese, mesmo os momentos de dificuldade. Mas essa palavra chamado também vem muito ao encontro da minha vida, porque eu sempre tive uma admiração ao sacerdócio e às coisas da igreja, mas eu percebi, fiz discernimento, fui participar de comunidade, sempre tive no grupo de jovens, também tive a oportunidade de ser ministro da Eucaristia, então de viver as coisas da igreja, sempre estar próximo dos padres, mas eu percebi que o meu chamado era para a vida de leigo. Não era a minha vontade, vamos dizer assim, em tese, mas o meu chamado. Que Deus sempre me colocou em situações em que eu deveria, a partir da minha vocação na sociedade, como nos ensina a igreja, eu gosto muito também da doutrina social da igreja, ordenar as coisas temporais para as atemporais.
para o reino de Deus. Então, eu percebi que o meu chamado era de estar lá na massa, na sociedade de fato. E é bonito porque o catequista é justamente esse leigo. O Papa Francisco, se não me engano, há um ano atrás, mais ou menos, acho que por volta de maio de 2021, ele lançou um documento, se não me engano, se chama Ministério Antigo. Ministério Antigo, que é o quê? Dando o título de ministério à catequese. Sim. E nesse documento, ele deixa muito claro isso, que é um chamado para o leigo. Que não é para ocorrer eu achei interessante essa expressão que ele utilizou, uma cleriquização do catequista. Não, ele é um leigo. É alguém que faz parte da sociedade, mas que é chamado a cooperar com o bispo, que é o catequista por excelência, com o sacerdote, que é a extensão do bispo na igreja, como catequista por excelência, a contribuir com a sua vida, com a sua experiência e, obviamente, com a formação, né? Se aprofundar naquilo que a igreja nos apresenta, no seu catecismo, ali, né, no magistério da igreja, na palavra de Deus e na sua tradição, para formar as crianças, os adolescentes e agora uma nova realidade na igreja, os adultos, né? Que é o chamado que eu tenho hoje na catequese, aquelas pessoas que se afastaram um pouco, às vezes, dos sacramentos, mas que por um motivo ou outro tiveram vamos dizer assim, esse toque de Deus para voltar à vida sacramental e procuram a igreja, ou para serem batizados, ou para completar a sua formação com a Eucaristia, ou com o Crisma, enfim. E aí, uma das coisas que eu achei muito interessante também nesse documento, que o Papa traz, é justamente a questão de enaltecer. Ele usa essa palavra, essas três palavras: a beleza, a bondade e a verdade, que é a fé cristã. Então, o catequista tem essa função de fazer com que as pessoas reflitam, né, sobre qual que é de fato o verdadeiro caminho. Eu gosto muito de filosofia, sempre gostei de questionar, de perguntar. E a gente pode até dizer que, por exemplo, lá na palavra de Deus, Abraão foi um grande questionador, aquele que perguntava porque queria saber da resposta e obteve a resposta. Então, eu gosto de questionar, de perguntar, refletir, mas de saber que existe uma resposta. E a teologia é justamente essa resposta, que conforta o nosso coração, que forma a nossa razão, que nos traz, de fato, uma verdade que nos sustenta, que nos orienta para um sentido da vida. Então, eu acho que isso, catequese, é maravilhoso, né? Poder ajudar as pessoas a se encontrarem de novo. E eu finalizaria dizendo o seguinte: na minha vida, eu percebo que a vocação, ela vai sendo confirmada na nossa vida, né, de várias maneiras. E eu percebo que uma referência que eu tenho, que eu sempre gostei, assim, vocês todos conhecem o professor Felipe Aquino, da Canção Nova, que é um pai de família, né, que tem ali a sua vida, sempre foi professor universitário, mas que tem um conhecimento, uma profundidade. E eu vou falar, uma das referências minhas para que eu fosse catequista é o professor Felipe Aquino, que tem a figura da minha mãe, que é uma figura que está ali mais próximo de mim, né? Mas essa referência. O programa dele, Escola da Fé, da Canção Nova, que tem formado tantas pessoas ao longo de mais de 20, 30 anos, e eu fui uma dessas pessoas, e eu aprendi a amar a igreja por causa desse programa. O programa chama Escola da Fé. Eu então, conheço, né? É sensacional. Sensacional. Ele é muito bom. Então, nos inspira a, de fato, amar a igreja como leigo, né? Como leigo. Sim. Como pessoa que vive a sociedade, mas que, de fato, quer experimentar essa fé na sua vocação. Né? Eu acho que é isso. E o professor Felipe, ele é um catequista nato, porque todo o conteúdo que ele produz, seja os livros que ele escreveu, os programas, né, em que ele já produziu, participou, é sempre voltado para os leigos, para catequizar principalmente os adultos, né? Principalmente aquelas pessoas que às vezes se dizem católicas, mas não conhecem a doutrina da Igreja Católica. É uma coisa sensacional, realmente. Indico bastante. Para a gente finalizar, eu gostaria de dar
Na verdade, não é nem um testemunho, que a gente também está falando da vocação ao laicato, e eu gostaria de fazer um chamado, na verdade, um convite, já que a gente está falando de vocação, que vem do latim, né, que quer dizer, que vem do latim vocare, que quer dizer chamado. Eu gostaria de fazer um convite para você que está nos assistindo. Venha servir a Igreja Católica. Venha se colocar à disposição da Igreja, à disposição de Jesus, à disposição, porque aqui a gente está ajudando a construir, como diz o Padre Zé Martins, né? É uma escadinha que nos leva ao reino do céu. Tem alguns anos que eu sirvo, né, em N pastorais, e a minha vida, quando eu recebi esse chamado, porque a gente tem um encontro pessoal com Jesus, de alguma maneira, como o Alisson diz, né, não é uma cartinha que vem um anjo assim, que traz, assim, e convida, mas a gente sente essa coisa, uma ardência, parece que nossa alma arde de vontade de servir de alguma maneira. E quando a gente dá o nosso sim e a gente coloca os nossos dons à disposição de Deus, a nossa vida se transforma de uma maneira que só quem passa por isso, quem vivencia isso, vai entender. Porque são muitas bênçãos, são muitas graças, a gente começa a viver numa plenitude, numa felicidade que a gente não encontra em nenhum outro lugar. Então, se você ainda não faz parte de nenhum movimento, de nenhuma pastoral, e você sente essa vontade, venha, porque você não vai se arrepender, assim como o padre falou. Você não precisa ser capacitado, porque Deus vai te capacitar. Deus vai capacitando os escolhidos. Muitas pessoas falam, mas eu vou fazer o quê? Eu sou contador, eu mexo com número. Nós precisamos de contadores, precisamos do seu dom. Mas eu sou dona de casa, eu só sei cozinhar. Temos muitas festas, precisamos que você venha cozinhar conosco. Não é, padre? O Espírito Santo nos dá diversos dons. E a gente, enquanto leigos, colocar esses dons, que são os mais diversos, a serviço da Igreja de Jesus Cristo, é uma coisa que você não vai se arrepender jamais. Então fica aqui esse chamado para você também que nos acompanha. Serviço tem bastante e todos serão muito bem-vindos. Então, para a gente finalizar, eu agradeço imensamente a todos os nossos convidados, Alisson, David, nosso pároco José Martins Cardoso, Janaína, Fábio, Fabrício. Deus os abençoe. Obrigado por estar aqui conosco, passando um pouquinho mais de informação para todo mundo que nos acompanha. Para vocês também que nos acompanhou, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo que a gente preparou com muito carinho, nesse mês tão importante, mês vocacional. Se você tem alguma dúvida, procure o nosso pároco, procure os seminaristas, procure o escritório paroquial, que a gente vai estar aqui de braços abertos para poder ajudar você da melhor maneira possível. Fiquem todos com Deus e até a próxima. E eu peço para que a gente encerre esse momento tão gostoso, né, dessa reflexão sobre essas vocações, com o nosso padre fazendo uma bênção final para todos aqui. Pode ser, padre? Ou também, de repente, se o senhor quiser fazer alguma consideração final, falar alguma coisa, o senhor pode ficar à vontade. Muito bem, a messe é grande, os operários são poucos. Vamos rogar ao Senhor da messe que mande operário para essa messe, né? Para que nós possamos, como diz Paulo, né, aos Coríntios, né, comunidade de Coríntios, enquanto católicos, cristãos, batizados, somos chamados a ser também discípulos missionários, já diz o documento de Aparecida. E Paulo diz, a gente vai construindo esse edifício, né, com os nossos dons e os nossos carismas, porque foi nos dado de graça. Então nós devemos colocar esses dons, esse carisma em prol da comunidade. E assim a gente vai edificando a igreja que é de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu diria com as minhas palavras, sonhar o sonho de Deus. Enquanto família, enquanto catequista, enquanto padre, enquanto o pessoal da Pascom, nas diversas pastorais, que nós possamos ajudar as pessoas a encontrar essa escada que nos liga para o céu, né? Que nos leva ao céu. Não é a minha fala, que é de Santo Isaac de Nínive, né? Então que a Virgem Bendita interceda por mim e por vocês, por nosso Senhor Jesus Cristo, para que Ele envie o Espírito Santo sobre nós, nos dê discernimento, coragem, fé, para que possamos amar Jesus Cristo,
estudando o catecismo da igreja, né? Porque a nossa igreja tem a Sagrada Escritura, a tradição que é de Pedro a Francisco e o magistério. Um dos documentos é o catecismo da Igreja Católica. Então, todos os católicos têm que conhecer e deveria ter esse documento. Então, que por intercessão de Nossa Senhora do Patrocínio, que venha do coração de Deus as copiosas bênçãos sobre cada um de vocês que estão participando deste momento. A bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, e que essa bênção permaneça sobre cada um de vocês para sempre. Amém. Bom dia a todos.